agora é saúde. Na verdade, a pauta agora é aleitamento materno, esse alimento dourado. Inclusive, nós estamos no agosto dourado por conta disso. E eu estou aqui no Hospital IGESP, esse presentão que a nossa região recebeu do Grupo Transmontano, um hospital com uma estrutura impressionante. E eu converso hoje com a doutora Patrícia Terrível, que é pediatra. A gente está aqui, inclusive, na ala da pediatria, na sala de uma brinquedoteca aqui. Aliás, parece um hotel esse hospital. Lógico que a gente procura um hospital para várias coisas, inclusive aqui no IGESP, porque tem salas de exames absurdamente equipadas e confortáveis. Entregar para a população essa estrutura com toda a comodidade e conforto e aliviando esse estresse, porque é isso que a gente percebe aqui, né, Patrícia? Você se envolve com essa estrutura desse hospital do IGESP há muitos anos, mas é isso, é uma diferença muito grande, né? Sim, é um olhar para o paciente, né? A gente não vê a doença, a gente não quer ir atrás da doença, do resultado do exame, a gente quer a experiência do paciente, que ele se sinta o mais acolhido possível por estar num ambiente hospitalar, mas aqui a busca foi justamente essa, principalmente na parte da pediatria, né? Elas acham que elas estão na casa delas aqui, né? Brincando, não estão internadas. E os pais aqui, por exemplo, vista ao mar, né? Nos quartos a gente consegue ver o mar, então é a experiência mesmo do paciente. Alivia um pouquinho, porque é muito encantador mesmo, todos os pontos aqui do hospital. Mas hoje a gente veio conversar sobre aleitamento materno, estamos no mês de agosto, que é um mês onde se intensifica a informação da importância da amamentação. E que é o alimento, não tem nada parecido. Nada, e nunca vai ter, né? Eu falo, é mágico. Eu sou suspeita de falar, eu emociono falar de leite materno, porque é mágico. A criança, quando ela tá no peito da mãe, o corpo da mãe prepara para ela o que ela precisa. Então, se ela tá doente, a saliva dela em contato com o bico da mãe vai fazer essa mãe produzir mais anticorpo. Se essa criança é prematura, ela precisa ganhar peso. Então, o leite da mãe vai ser mais gordo, né? Vai ter mais gordura para essa criança ganhar peso. Por isso que a gente fala assim, o leite de uma mãe ajuda para outra, mas é o da própria mãe para o próprio filho. Porque o corpo da mãe vai produzindo o que o filho dela precisa. Agora, é lógico, a gente sabe que reduz inflamações, reduz infecções, reduz diarreias. Quais são os benefícios? Se a gente consegue pontuar aqui. Tá, então vamos lá. Para o bebê, né? Então o bebê que ele mama no peito, ele vai ficar menos doente, ele vai pegar menos aquelas doenças de creche, de escola, sabe que as crianças ficam todas catarrentes? Criança que mama no peito fica menos doente ou não fica tão grave, né? Ela fica mais inteligente, que a gente fala é assim, o QI é mais elevado em criança que mama no peito. Uma criança de 9 meses que tem que engatinhar, a de leite materno às vezes com 7 meses começa a engatinhar, então ela se desenvolve mais rápido do que de um bebê. E para a mãe também tem benefícios, então uma mãe que mama no peito, logo no pós-parto, tá? Vai diminuir risco de depressão pós-parto, diminuir os riscos de sangramento, vai diminuir a pressão dela se ela tiver pressão alta. A longo prazo, vai diminuir peso, né? Então todo o peso que ela ganhou na gestação, quando ela amamenta, ela perde. E diminui os riscos de câncer, câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, tudo isso também. E fora o emocional, que eu sempre falo, a importância do laço do vínculo mãe e filho. Agora, vamos falar da frustração que é das mães que não conseguem amamentar. Por exemplo, meu filho não pega o peito. Isso, você deve ouvir isso. E isso é real? Com a técnica você consegue driblar isso? Sim, porque assim, o que acontece? A criança ela não pega no peito. O que está acontecendo? Às vezes ela não abre bem a boca, às vezes a língua dela é presa, então a hora que ela pega, ela não consegue fazer a deglutição do leite. Então a gente precisa avaliar tudo isso. Às vezes a posição que essa criança, né? Então tem muita mãe que coloca de qualquer jeito no peito. A gente tem que deixar a criança reta, né? Deixar ela deitada reta. Às vezes a criança, mãe da chupeta, da mamadeira. Então ela vai fazer o movimento que ela faz na chupeta, ela faz no bico. Então tem mulher que não tem bico e amamenta, porque não precisa do bico para amamentar. Então se ela vai fazer o movimento da chupeta, na hora que ela deveria abrir a boca, ela fecha, aí ela não pega o peito. Não existe leite fraco ou leite forte. O que existe é pouca produção e muita produção. Então assim, uma mãe que não consegue... O mecanismo para a produção de leite, para você entender, tem o físico e tem o químico. Então quanto mais a criança mamar, mais vai estimular essa produção. E o químico, então a saliva da criança em contato
vai produzir mais. Então, se essa mulher, por exemplo, ela fica colocando de horário, né? Ou dá mamadeira nos intervalos. A mulher vai entender, o peito da mulher vai entender que não tem que produzir tanto, então ele vai diminuir a produção. Ou a mulher vai lá e coloca o bico de silicone. A saliva não vai entrar em contato com o bico. Então não vai produzir leite. Silicone. A prótese influencia? Não, prótese não. Prótese de silicone não. O bico é aquele fora. Mas a pessoa põe aquilo lá para criança mamar? Porque ela acha que aquilo vai ajudar ela a mamar. E não Isso vai atrapalha. machucar o bico, Não vai machucar o na bico. cabeça dela. E aí isso atrapalha a amamentação. E olha, gente, uma coisa que eu sempre falo. Ai, dói o bico? Dói. Eu lembro que eu amamentava, no começo, eu mordia uma fralda, uma toalha e dava, mas dura uma semana e eu não lembro mais a dor. Chega, calma isso. Se a gente não consegue tolerar essa dorzinha que vai dar a vida para o nosso filho, o que a gente tolera na vida? E é importante saber assim, dói pelo reflexo, porque é uma sucção, né? Depois você vai acostumando. Só que se a mulher, só um minutinho, desculpa cortar, mas se a mulher ela tá sentindo dor toda mamada, tem alguma coisa errada. Aí ela precisa pedir ajuda. Existe técnica também para isso, até para a mulher se sentir mais confortável, né? Sim, a gente abocanha, abrindo toda a boca, a posição que a gente coloca a criança. Então, se ela tá sentindo dor toda mamada, passou aí, né, vários dias, ela continua com dor, então procura o pediatra, procura uma fono, avalia. Olha, realmente, a linguinha que estava presa, é isso que está causando dor, vamos soltar a linguinha? Ai, vamos arrumar isso? E aí a mulher, ela sentiu dor, estresse, sem dormir, diminui a produção de leite. Então o emocional impacta muito. E é muito curto o período de adaptação. Sim. É muito curto, se você tem a técnica, se você tem realmente essa resiliência. Amamentar não é só intuitivo. Amamentar pode ter técnica e, principalmente, você deve ter a rede de apoios. Eu falo, doutora, o que eu preciso comprar, né? No pré-natal elas falam, que utensílio que eu compro? Rede de apoio, monta a sua rede de apoio. Delegar mesmo, olha, você vai lavar roupa, você vai fazer comida, eu vou cuidar do meu filho, o pai vai dar banho. Então, delega isso tudo porque vai ser muito mais fácil ela passar, porque não dá pra dar conta de tudo, né? A mulher cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar do bebê que acabou de nascer, cuidar dela, cuidar do marido, não dá, é muita coisa. Não, e se você tem essa informação e essa conversa antes, não deixa pegar de surpresa. A gente, de novo, estou aqui no Hospital IGESP, que tem um corpo clínico responsável para te atender. Procure antes, já faça o seu pré-natal, mas no pré-natal, não coloque só os exames que a gente precisa fazer. Converse, vai marcando aqui, vocês podem marcar para já treinar a amamentação, né? Já vai conversando para não te pegar de surpresa. Eu penso hoje que eu falo, meu Deus, ainda bem que Deus fez as coisas, sabe, comigo antes desse tempo. Eu tive filho nova e não tinha rede social, porque eu fico imaginando as mães, eu vejo as mães que ficam acompanhando rede social e que se compara com o palco das pessoas, não com o bastidor das mulheres. Porque ninguém posta bastidor, né, Renata? É um desserviço você postar, olha como está a minha barriga depois que eu tive filho, olha como meu filho mama, olha como ele está, olha, só as coisas boas, porque a gente tem coisas ruins do meio disso tudo e a gente precisa encarar isso. Parece que não, somos adultos, mas como isso está contagiando? Eu fico imaginando como que você recebe essas mães que ficam se comparando? Porque isso é uma realidade que mudou. É uma realidade, mas o que eu falo para elas? E entrar em grupo de mães, né? Então, primeiro quando é gestante, mães reais, né? Grupo de gestante, depois que nasce, grupo de pós-parto. Por quê? A mulher, ela se julga, ela não tem toda a informação. Então ela acha, por exemplo, um dia que ela acorda, aquela criatura tá chorando, ela fala, eu não aguento mais essa criatura. Tá tudo bem ela fazer isso, é normal, tem um hormonal. Sim. Mas ela não fala isso pra ninguém. Porque como que ela vai falar isso pra mãe, pra sogra, pro marido? Aí se ela joga no grupo do WhatsApp, ela, olha, essa noite eu quis, né? Ai, que bom que você sentiu isso, porque eu também. Compartilhar. E aí, a hora que ela compartilha, ela fala, ai, que bom, isso é a maternidade real. Exatamente, a gente tem que parar com isso. Eu quero falar mais vezes aqui. Gente, é lógico, hoje a nossa pauta é saúde. Você vê que para mim, saúde mental, saúde física, para mim não. Saúde mental, eu não sei por que as pessoas separam isso, saúde mental, saúde física. É tudo igual. Inclusive, como a gente está falando da importância da amamentação, o emocional, ele vem muito forte nisso tudo, como é importante essa conexão. Então,
Não existe saúde mental, saúde física, é saúde, saúde. E hoje as redes sociais estão acabando com a saúde das pessoas. Então, cada vez mais a gente vai falar sobre isso. Então, é importante entender que o agosto dourado, como a doutora Patrícia falou comigo anteriormente, não é para crucificar as pessoas que não estão amamentando. Exato. Até queria mandar um abraço aí, um beijão para as mães que não conseguiram amamentar ou não estão conseguindo. Tá tudo bem, né? Porque nesse mês é o que a gente falou, né? Que é que nem Dia dos Namorados. Quem não tá namorando, eu pegava plantão na época do Dia dos Namorados, falava, não quero nem ver todo mundo ganhando flores. Então, assim, o agosto dourado é a mesma coisa. As mães, elas não entram nas redes sociais, não veem TV, né, nessa época. E tá tudo bem, eu falo, ainda bem que existe a fórmula, ainda bem que existe, né, todas essas técnicas. Seu filho tá saudável, olha pra ele, não se julga com a outra, não se compara com a outra. Se você teve que dar fórmula por algum motivo, tá tudo bem. Cada um dentro da sua realidade, mas busque informação e bons profissionais conscientes para fazer com que a sua fase, a melhor fase, a fase que você está gerando a sua vida, seja de uma maneira saudável. É isso que a gente quer. Obrigada. Ao 23º Festival de Teatro do Colégio Jean Piaget, que só cresce. Teatro próprio, estrutura própria. Eu estou com o Alexandre Vieira, mantenedor da escola, para falar mais uma vez desse projeto que completa logo Bodas de Prata. Pois é, 23 anos, né? Que responsabilidade. Quanto tempo com a equipe nesse trabalho maravilhoso de ver eles aprendendo a falar em público. Sim. Resolver um desafio enorme, que é um grupo grande de alunos montarem um projeto que envolve sonoplastia, envolve figurino, envolve escrever roteiro, envolve saber se coordenarem como equipe, que é uma coisa difícil trabalhar com pessoas, né? E criar essas habilidades. Então é um projeto que vem criando aí uma raiz muito forte na escola, que faz com que depois ele tenha um núcleo de teatro, porque tem excelentes resultados no PSEC também. Você está desde o começo, porque lógico, o Jean Piaget foi criado pela mãe do Alexandre, Dona Marlene, e que ela era uma entusiasta da arte como um todo. Você lembra do primeiro? Você já estava no primeiro? Fui eu que fiz a abertura do primeiro festival. É mesmo? Exatamente. Foi um grande desafio, porque a ideia sempre era entender que boas ideias, se não forem bem comunicadas, elas não têm valor, porque elas nascem e morrem com a pessoa que teve as boas ideias. Porque a gente percebe hoje que é agarrotado, né? Não só hoje, mas no passado, né? Você tem mentes brilhantes, propostas fantásticas, fazem projetos maravilhosos, mas não conseguem se comunicar, ou não conseguem trabalhar em equipe para que esse projeto se desenvolva. Então, aquele conceito que eu estudei naquela escola tradicional, que o aluno, você tinha os alunos que eram conversadores, brincalhões, bagunceiros, e os alunos que só estudavam. Né? Na verdade, os da frente das salas do fundão. E eu preciso de juntar essas duas habilidades, eu preciso dedicar. Porque o do fundão ele tem habilidade que de repente o da frente não tem. Exatamente isso. Então, quer dizer, o festival de teatro, ele oportuniza a possibilidade de todo mundo poder falar em público, desenvolver, saber se comunicar, que é um grande evento. E muito mais que isso, assim como todos os projetos aqui do Jean Piaget que estão para descobrir talentos e habilidades, ele desmarginaliza esses popularmente chamados de alunos do fundão. Sim. Porque eles têm outra habilidade, às vezes eles têm um foco em outras coisas, na criatividade, e não sabem como colocar a sua energia. E aí vai pra bagunça. E quando você canaliza para a energia que ele vai se destacar,
muda tudo. Então, é muito interessante ver os alunos que saem daqui, como eu falei, vão do ensino médio, vão para as faculdades, aí eles chegam lá e fazer uma apresentação, um seminário numa sala de 100 alunos. Já está de lei. Imagina, se ele fez projeto de iniciação científica, ele sabe fazer pesquisa, ele tem que falar em público, ele vai lá e fala. Quer dizer, ele já passou por isso tantas vezes dentro da escola, nessa ansiedade de chegar na frente. Esses desafios, e uma coerência isso tudo. E a gente está falando dos alunos, a importância de se comunicar com todo. Hoje a gente vê muitos juízes, advogados fazendo cursos de teatros para melhorar a oratória, como ele vai defender algo se ele não souber se comunicar. E o teatro ele é importante para isso. Dentro da época das novas tecnologias, quer dizer, qualquer fala em algum local pode virar um vídeo, pode ir para uma rede enorme. Nossa, a gente ainda tem isso também. Então você precisa saber se comunicar. Não precisa ser muitas vezes assertivo em alguma fala que é importante, você quer passar um certo convencimento, ou você precisa conduzir de tal forma que envolva as pessoas para que elas comprem aquela ideia. Então tudo isso está nessas relações humanas. Para que não seja dúbio, para que não haja um erro de interpretação, para que seja rápido também, hoje com a era da internet, vídeos rápidos para você mostrar o seu produto, o seu serviço, também isso te ajuda. Eu sou fã. A gente teve aqui a prévia, eu filmei aí a prévia, vocês vão ver. Ó, vou ter que virar o Alexandre, já tá começando. E a gente viu realmente como eles ficam nervosos já lá na prévia, que tá lá vendo o som, que tá vendo a imagem, que tá vendo a luz, que tá vendo figurinos que estão atuando, a banca examinadora. Então vocês percorrem por todas as áreas. Sim. Inglês e espanhol. Em português, quer dizer, vamos falar, interpretar em português um pouco mais fácil. Interpretar em inglês é difícil, em espanhol também. Então, os alunos têm o desafio de poder não só atuar na língua materna, mas também exercitar outras línguas estrangeiras. Father, serious man, knows everything about films. Harry, isn't he a dangerous criminal? No, he isn't. In fact, it is a great injustice. He fights against the dark arts. Foram 2 GG, nós estamos no segundo dia, que é o 7º ano. Depois a gente vai ter o 6º e o 8º. Hoje foi o 9º ano. Então todos os pais estão chegando, eles ficam ansiosos também. É uma característica do GPG de unir a família. Então a família hoje também está aqui ansiosa para ver, e nós também, né? E você também fica, né? Com certeza. Acho que todo fez uma piada na barriga. A gente torce pelo sucesso dos alunos, que eles lá na frente possam se comunicar adequadamente, representar adequadamente. E a gente, na verdade, passa os 4 dias sofrendo junto com eles. E depois tem a premiação, né? Que é o grande final. Graciosa estátua majestosa, o amor por Deus esculturada. Eu estou com a Gleice, que é coordenadora do Ensino Fundamental 2, e com a Angélica, que é a professora de teatro, coordenadora do núcleo de teatro há muitos anos aqui no colégio, responsável por despontar muitos talentos, não é? Aqui desse palco. Bom, eu quis conversar com as duas, primeiro hoje vocês vão ver, eu vim aqui outro dia para mostrar a preparação dos alunos, junto com os professores, com a banca examinadora, que eles as prévias, que eles já estavam super nervosos, que eles ficam mesmo, né? A Angélica já está acostumada com eles, né? É normal, Não é? Se não tiver isso também, não tem graça. Não tem graça. Se não tiver aquele frio na barriga, não tem graça. Porque é onde prende a nossa atenção, né? Esse nervoso. A dúvida faz o homem se sentir seguro, né? Sim. O ser humano precisa da dúvida. E a responsabilidade, e o carinho que eles têm com tudo. Então a gente vê eles redigindo texto, eles decorando os textos, eles ajudando o outro, ajudando no figurino e ajudando no som, porque vão sendo colocados talentos aonde eles têm onde eles são melhores. Então, se ele não quer estar no palco, ele está por trás do palco ajudando tudo isso a acontecer. Cenário, figurino, né? Eles produzem tudo. E o que é mais interessante, tudo que eles conhecem de cultura, né? Eles visitam museus, né? Então eles conhecem a arte,
Mas aqui não, eles participam da arte, eles produzem, né? Então, eles praticam, eles colocam em prática tudo que eles gostam, né? E qual a importância do teatro para a sala de aula, para o conteúdo de uma escola? Mais do que conteúdo, nós falamos dos valores, né? A cooperação, a colaboração, a empatia na hora de produzir todo esse festival. A trabalhar em equipe, porque ninguém vive só. Exatamente. Então começa, né, com a leitura do texto. Depois, na hora de selecionar os roteiristas, quem gosta mais, quem tem essa inspiração para escrever. E depois começamos a produzir os cenários, a sonoplastia, os figurinos com os professores de arte. E aí passamos para a parte artística, né, Angélica? Hoje nós já temos 15 turmas de aprofundamento em teatro. E uma delas é o núcleo, que é o que sai representando o colégio. Porque ir e sair, isso aqui, é lógico, é um trabalho realmente feito dentro da escola, onde os alunos todos são envolvidos, isso tem nota também, mas o núcleo de teatro, ele sai daqui, ele vai para o FESET, é premiadíssimo também. Se o Jean Piaget está inscrito, já todos os outros tremem na base, porque sabe que é difícil, porque isso veio uma construção realmente, e como eles levam isso a sério mesmo e conseguem levar paralelo à escola. Mesmo aqueles alunos que não vão seguir essa profissão, eles levam esses ensinamentos para a vida, porque né, nessa era tão tecnológica, o teatro, né, é uma arte milenar, nós sobrevivemos, porque a comunicação é direta, trabalha do ser humano, do ator, para o outro ser humano público. E esse lado humano, ele precisa ser valorizado. Precisa trabalhar as nossas emoções, a gente precisa disso, precisa rir e precisa de um drama para a gente realmente reavaliar muitas coisas. É um trabalho que começa em fevereiro, logo no primeiro dia de aula, para ser a culminância agora. Vocês começam juntos ou elas começam e depois elas se levam? Elas te passam, olha, foi decidido tal tema. E é uma equipe grande, até mesmo na direção teatral. Vocês estavam aqui, a Jamile, que é uma profissional que está conosco há mais de 10 anos. Tem uma equipe de profissionais que trabalham junto comigo. Para cuidar deles. Jamile e Paola esse ano. Para cuidar exatamente do que vocês vão ver agora. A gente conversou justamente mostrando toda essa importância. Vocês viram imagens da prévia nos ensaios e o nervosismo deles. E agora vocês vão ver não o grande finale, mas o começo, para vocês depois verem o grande finale. Porque o grande finale, o que é? É uma diversão. Porque é uma atenção também. Eu já estive do outro lado como mãe, os meus filhos já estiveram aqui e aí a gente sabe qual a atenção disso. Por quê? Porque existe uma premiação hoje. Existe uma premiação de figurino, cenário, do melhor ator, do melhor atriz, sonoplastia, do melhor grupo, do melhor não sei o quê. E é uma emoção, e é uma disputa gostosa, e um torcendo pelo outro. Gente, é uma delícia ver. É uma aula do começo ao fim do que é a nossa vida real, não é verdade? Então, a partir de agora vocês vão ficar no Festival de Teatro do 30º Festival de Teatro do Colégio Piaget, e no final, realmente o grande final, vai saber quem foi o grande premiado da noite. Pessoal, a dica hoje é como segurar na taça, uma dúvida muito frequente até em tomadores de vinho. Bom, toda taça, todo copo tem um porquê, o formato. A de vinho, a haste serve para quê? Para segurar. Você pode segurar pela haste ou pela base, aí depende do gosto da pessoa. Por quê? Se você segura no corpo do copo, você muda a temperatura, então o sommelier
ou a pessoa serve um vinho numa temperatura ideal e a pessoa mete o mãozão aqui, o calor da mão vai tirar a temperatura correta do vinho. Então vinho sempre pela haste ou pela base e pode degustar tranquilamente o vinho na temperatura certa. Né? Isso se chama demi-tour, que é para você ver as lágrimas do vinho e suas condições. Outra coisa, para sentir o aroma do vinho, não necessariamente se faz assim de fora. Não tem problema algum você colocar o nariz dentro da taça, porque aí você fechando no rosto a taça, você sente o aroma correto do vinho. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Saúde!